Jerusalém, século VI a.C. A cidade inteira respira sob o peso de uma ruína que parece eterna. As pedras do templo, outrora brancas e brilhantes, agora jazem espalhadas como ossos de um gigante caído. Os exilados retornaram do cativeiro babilônico apenas alguns anos atrás, carregando nos ombros não apenas a fadiga da jornada, mas o peso insuportável da derrota. O templo está em reconstrução, sim, mas cada bloco colocado parece sussurrar a pergunta que atormentava todos. Será que Deus realmente voltou para nós? O povo de Jerusalém olha para Zorobabel, seu governador, com esperança e desespero em proporções iguais. Os recursos são escassos. Os inimigos rondam as muralhas. O moral desaba a cada sunset. Ninguém acredita realmente que aquilo que seus olhos veem ser reconstruído será glorioso um dia. A lógica do mundo é simples. Você precisa de força, de poder militar, de riqueza abundante. Você precisa daquilo que não possuem. E assim, a desistência sussurra em cada canto da cidade, mais audível a cada dia que passa. Mas há um homem que está prestes a mudar tudo. Seu nome é Zacarias. Esta noite é diferente das outras. Zacarias não consegue dormir. Embora seu corpo esteja completamente exausto, uma agitação sobrenatural o invade, como se algo celestial estivesse batendo nas portas de sua consciência. Então, quando finalmente seu corpo cede ao sono, sua mente desperta em dimensões que não pertencem ao mundo que conhecemos. O Senhor está a ponto de revelar 8 visões em uma única noite de transe profundo. E a primeira delas mudará para sempre a forma como Israel entende poder, vitória e força. Um anjo surge diante dele, um ser celestial, cuja simples presença faz a realidade parecer móvel e maleável. Zacarias sente o coração acelerado. Aquele não é um sonho comum. Aquilo é revelação divina. E então, como em um desenho que se materializa, surge a visão. Um castiçal de ouro puro, tão luminoso que seus 7 braços parecem queimar com fogo eterno. Mas não é o castiçal em si que deixa Zacarias atordoado. É o que o alimenta. De cada lado desta estrutura divina, 2 oliveiras vivas se erguem. Não são árvores comuns, secas ou manipuladas pelo tempo. São oliveiras pulsantes de vida, enraizadas em mistério. E aqui está a parte que o profeta não consegue compreender. Tubos dourados saem daquelas árvores, alimentando o castiçal de forma contínua, como se o azeite fosse ouro líquido descendo do próprio céu. O óleo não minguava. O fogo não se apagava. O castiçal permanecia eternamente aceso. Zacarias observa, maravilhado e confuso. Sua mente tenta processar aquilo. O anjo o questiona com uma pergunta que ecoa em sua alma. Não sabes o que é isto? E o profeta confessa sua ignorância. Ele não compreende. Ninguém poderia compreender, porque aquilo não pertencia à lógica do mundo que conheciam. Naquele momento, a mensagem muda radicalmente. O povo de Jerusalém está esperando por um exército. Está esperando por força, recursos, poder político. Está esperando por tudo aquilo que o mundo diz que é necessário para vencer. Mas Deus está mostrando outra resposta. Não é um estoque temporário de poder que ele oferece. É uma conexão permanente. É uma oliveira viva que nunca deixa de produzir. É uma dependência que não é fraqueza, mas a única força que realmente importa. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. As 2 oliveiras. Aquele é o verdadeiro mistério que Zacarias precisa compreender e não está sozinho nessa confusão. Se ele, um profeta escolhido pelo Senhor, não consegue decifrar aquilo de imediato, imagine o povo de Jerusalém, preso em suas limitações. Mas é precisamente nessa limitação que a revelação divina encontra seu caminho mais claro. O anjo do Senhor
observa a perplexidade do profeta e oferece a chave. Aquelas duas oliveiras não representam árvores comuns destinadas ao lagar. Elas são, na verdade, os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra: Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador. Juntos, eles formam o governo teocrático que Deus deseja para Israel: poder sacerdotal e poder civil caminhando lado a lado. Mas aqui está o segredo profundo que a visão revela. Eles não são a fonte do poder. Eles são apenas os canais. Enquanto Zacarias compreende isso, a realidade da situação em Jerusalém torna-se cristalina. Zorobabel está enfrentando uma montanha de problemas, literalmente. Os inimigos cercam a cidade, os recursos praticamente não existem, e a desistência paira como uma nuvem tóxica sobre cada cidadão. Os líderes políticos e religiosos estão sendo testados além de seus limites. Mas a visão do castiçal alimentado pelas oliveiras vivas comunica uma verdade revolucionária. Não importa o tamanho do vosso exército, não importa quantas moedas temos no tesouro, não importa quantos aliados políticos possuímos, importa apenas se estamos conectados à fonte viva. O azeite que flui das oliveiras não é qualquer óleo. É o símbolo do Espírito Santo em sua forma mais pura. Na tradição bíblica, a unção com óleo sempre representou a presença divina, o toque sobrenatural de Deus sobre uma vida ou uma nação. Zacarias está vendo algo que ainda não aconteceu, mas que está prestes a transformar a história humana para sempre. Ele está vendo uma prévia do Pentecostes. Aquelas oliveiras vivas são os apóstolos esperando em Jerusalém, ligados diretamente ao coração de Deus. O azeite é o Espírito Santo, que em breve será derramado sobre todas as nações. Mas há algo ainda mais profundo nesta visão. Não será um evento pontual. Não será um estoque de poder recebido uma única vez e depois consumido lentamente até esgotar. Será uma conexão permanente. Uma fonte eterna, um suprimento contínuo que flui como ouro líquido através de tubos celestiais. Enquanto permanecerem ligados à árvore, enquanto confiarem na fonte viva, o fogo nunca se apagará. As lâmpadas continuarão queimando. A luz será constante. Isso muda tudo para aquele que conseguir compreender. O profeta Zacarias, de pé em sua visão celestial, começa a vislumbrar o padrão. Nós, seres humanos, temos uma tendência perigosa. Queremos acumular, queremos estocar, queremos ter certeza de que temos suficiente antes de prosseguir. Construímos silos de segurança, bunkers de confiança em nós mesmos, mas Deus está mostrando algo radicalmente diferente. Não se trata de acumular óleo em vasos. Trata-se de permanecer conectado à árvore. Para Zorobabel e Josué, a mensagem é clara. Vocês não precisam de mais tropas. Vocês não precisam de mais ouro. Vocês precisam permanecer ligados ao Espírito do Senhor. E essa conexão, essa dependência aparentemente frágil, é a única força que realmente sustenta tudo. É a única chama que nunca se apaga. É o único óleo que nunca se esgota. Enquanto o mundo ao redor grita por força bruta, pela lógica implacável da violência e da manipulação, Deus sussurra algo completamente diferente através da boca de seu profeta. Faltam apenas 3 dias para o Pentecostes. A visão de Zacarias está prestes a se tornar realidade vivida. E então chega o momento que transforma tudo. A visão celestial que Zacarias recebera não era simplesmente uma descrição poética do futuro. Era um grito do coração de Deus proclamando uma verdade que precisava ser ouvida naquela hora de desespero. A frase ecoa através das dimensões invisíveis, quebrando a lógica do mundo natural. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essas palavras explodem na mente do profeta como um trovão celestial. Não é sobre exército, não é sobre estratégia militar, não é sobre recursos acumulados ou poder político conquistado.
É sobre algo completamente diverso do que o mundo conhece. Algo que desafia cada instinto humano de sobrevivência baseado em força bruta. Zorobabel está olhando para uma montanha. Uma montanha literal de impossibilidades. Inimigos externos pressionando as portas de Jerusalém. Recursos tão escassos que cada decisão administrativa parecia condenada ao fracasso. O povo tão desanimado que cada novo dia trazia suspeitas e murmurações. Mas a revelação não é sobre como conquistar aquela montanha através da força. É sobre como aquela montanha se tornará uma planície. Sim, uma planície. O impossível transformado em oportunidade. Não através de estratégia brilhante, não através de alianças políticas, não através de força militar superior. Apenas e exclusivamente pelo poder do Espírito que flui como azeite dourado das oliveiras vivas, conectadas ao castiçal eterno. Zacarias compreende agora o que significa depender dessa fonte celestial. Significa deixar de lutar sozinho. Significa reconhecer que aquela montanha não será movida pelo suor da nossa testa, mas pela mão invisível do Senhor dos Exércitos. E enquanto o profeta permanece em seu transe, ainda conectado àquela visão impossível, surge uma pergunta que ressoa em seu peito. Quem despreza o dia dos pequenos começos? É Zorobabel. O governador segura a primeira pedra do templo, prestes a ser colocada. As circunstâncias são humilhantes. Os recursos são mínimos. Os construtores são poucos. A plateia de inimigos é vasta. Aquilo parecia um fracasso antes mesmo de começar. Mas Deus sussurra através de seu profeta que aquele pequeno começo, aquele gesto aparentemente insignificante de colocar uma pedra em ruínas, será completo sob gritos de graça, graça. Não é sobre o tamanho do empreendimento, é sobre a fonte de energia que o alimenta. O templo será reconstruído, mas não porque o povo foi forte o suficiente. Será porque permaneceu conectado à oliveira viva, porque não tentou carregar o castiçal nas costas, porque reconheceu que o azeite flui do céu, não de dentro deles mesmos. E agora faltam apenas 72 horas. O Pentecostes está chegando. Os apóstolos em Jerusalém ainda não sabem, mas a lição de Zacarias será a sua lição também. Deixar de tentar, deixar de lutar pela própria força, deixar de acumular recursos e estratégias. Simplesmente permanecer ligados àquela fonte viva que está prestes a derramar o Espírito sobre toda a carne. Para você que assiste agora, a visão segue ressoando através dos séculos. Quantas vezes tentou carregar o castiçal sozinho? Quantas vezes gastou sua força em batalhas que não lhe pertenciam? Quantas vezes o óleo acabou e o pavio começou a fumar? A resposta não é mais força. A resposta nunca foi força. É voltar para a oliveira viva. É permanecer conectado à fonte eterna. É permitir que o azeite celestial flua através de você, alimentando cada lâmpada, mantendo cada chama acesa, transformando montanhas em planícies. A vitória chegará, mas não pela sua força, pelo Espírito do Senhor dos Exércitos.